A vida crivo 18 tem muitas vírgulas, e quando caímos em caos, no delta inferior, quando a ampulheta da vida vira, sofremos pontos e vírgulas. O tempo passa, e depois de pontos e vírgulas, todos passamos pela morte. O ponto final. Um ponto final para um novo parágrafo, um novo texto, ou um ponto final para sempre. Mas, como o absoluto é amor e justo, haverá rehologramação, onde só os herméticos sabem. Esse estudo poderia se chamar Os Sinais de Pontuação da Vida. A vida sempre começa com a letra maiúscula, e ao decorrer dela, nós temos muitas vírgulas, porque são muitas orações, escolhas, virtudes e desejos. São muitos pontos e vírgulas, e chegando ao final do crivo, para a pessoa existir, ela dependerá do saldo de tudo que fez no decorrer da sua vida. A vida é como uma folha ou um quadro em branco, que depois que se escreve neles, não tem mais como apagar. Desse modo a pessoa passa pela primeira instância, mas há sempre um renovo. De 7 em 7 anos, todas as nossas células morrem e regeneram, como um sinal físico para o extrafísico. Jesus morreu por nós, mas não venceu por nós. Esse é um grande engano na cristandade, achar que Jesus venceu por nós. Ele morreu, foi o bode expiatório dos nossos erros, nas frases, nas pontuações da nossa vida. Ele é quem dá a chance para que o ponto final na escrita da nossa vida não seja final. Mas ele não vence por nós. Primeiro vamos falar um pouco da vida, porque ninguém pode ir para o inferno sem viver. E se a pessoa não aprender isso, terá que passar pela segunda instância, a repescagem. Quanto mais amor, menos discórdia e desconfiança. Sabe o que é amar? 1 Coríntios 13. Aquele que ama não suspeita mal. Não suspeita, diabo. Porque quem ama, confia. Confiar vem da raiz com fé. Fiador, fiança, eu pago, eu empresto, eu dou meu nome, eu acredito em você. Existem milhões de cristãos nécios dizendo: tá na Bíblia, maldito o homem que confia no homem. Não sabe onde está escrito, em que contexto foi dito, nem qual pessoa disse, mas procuram qualquer texto com o nome de sagrado para esconder suas mazelas. E dá a entender que eles podem se isolar e não confiar em homem. Isso é contraproducente, visto que o Criador deu um mandamento máximo, Romanos 13:8. O cumprimento de toda a Torá é amar e amar. Se a pessoa diz que ama seu irmão, seu frater, precisa confiar nele. É óbvio que ninguém é obrigado a confiar em ninguém de imediato. Por isso, a importância de se reunir, do comungare, da comunhão. O que significa Sheol? Seol ou Sheol significa estado de interrogação, interrogatório, indagação. Portanto, a segunda instância não possui vírgula, não há ponto e vírgula. Ela é depois do ponto final. Nela só haverá interrogação. Será um tempo em que a alma ficará em estado de interrogação. Depois do ponto final da vida crivo, em primeira instância, vem o ponto de interrogação para aqueles que não venceram o crivo ainda. Já aqueles que morreram vencendo o crivo, o seu ter, ser e poder, que venceram o seu ego, não passarão por esse estado. Mas para aqueles que não venceram ainda, há ponto de interrogação. Aqueles que morreram vencendo o crivo e as vozes da sua consciência, o seu ter, ser e poder, como Jesus venceu em Mateus 4, estes estão em estado de exclamação.
Por isso as expressões ao que vencer, entrai benditos do Senhor, merece um ponto de exclamação. Eu pergunto, você é ponto de exclamação ou de interrogação? Se exaurir a sua matéria hoje, você é exclamação ou interrogação? Vale ressaltar Romanos 14, onde o apóstolo Paulo diz que onde há dúvida em relação à verdade relativa à condenação. Em primeira instância, quando a pessoa tem dúvida daquilo que acredita ou está inserida em um grupo e não é exatamente, criteriosamente o que deveria ser. Por exemplo, se diz cristã, mas não honra a agremiação, a cultura a qual pertence ou a consciência que tem, então ela já está condenada. Após a segunda instância, os vencedores estarão para sempre em evolução. Mas, afinal, o que vem depois do ponto final para aqueles que são Jesus encarnados, vem reticências, infinito e eternidade. Os que não vencerem em segunda instância no grande tribunal final terão sua última possibilidade de absolvição no julgamento final, que é a terceira instância. Apocalipse 20. Ali poderá ser o ponto final definitivo, ou seja, a pessoa estava numa pseudo-existência, ganhou uma alma, a possibilidade de viver, mas se ela, em primeira instância ou segunda instância, no tempo de reflexão, de interrogação, revisão dos atos, se em nenhuma dessas duas instâncias ela se salvar e se revelar ao absoluto, alguém que não merece existir, então sim, será um ponto final. E esse ponto final é chamado na escritura em linguagem pueril de Geena, aonde o próprio Hades é lançado, isto é, tipologia para dizer inexistirá, acabou. O que é alma? A alma é o mesmo que vida incrível, não é apenas consciência, fôlego, vida, respirar, oportunidade, é uma vida holograma, uma possibilidade de existência, onde o homem está sendo grivado, observado, para revelar-se uma alma que não existe aqui, mas que tem uma oportunidade de vir a existir. Existia o que nós conhecemos na Bíblia como salvação, mas aos que vencerem existirão para sempre e sempre. O que é submundo? Se analisarmos como profanos, imaginaremos o que os religiosos imaginavam: o inferno de Dante, um local com 9 camadas. Mas os sábios que conhecem o cosmos de luz, mesmo antes de lá terem estado viajando astralmente, mentalmente e com capacidade que só evoluídos possuem, sabe que se trata de extrafisicalidade, por óbvio. Basta vermos que de fato umbral, inferno, purgatório e Sheol significa para os herméticos. Do grego Hades, do hebraico Sheol, são palavras equivalentes. O livro de Enoque diz que esse lugar tem 4 seções. Uma das seções é onde os santos fiéis aguardam o dia do julgamento. Tem a seção onde os bons moderados aguardam sua recompensa. Outra onde os maus são punidos e aguardam seu julgamento na ressurreição. E a última onde os maus que não têm perspectiva de ressurreição sofrem tormentos eternos. Esse livro é de alguém que falou em nome de Enoque. Cuidado com livros que prometem ser versão fiel de 5.000 anos atrás. Isso não existe. Mas podemos ficar com a essência daquilo que pensavam séculos antes de Cristo. Veja, as 4 camadas evidenciam a crença no purgatório, na queima de materiais que o apóstolo Paulo se refere, e no mais e menos açoites que Jesus ensinou. Portanto, a verdade é o óbvio e a coerência. Então as coisas começam a fazer sentido. O que importa é que isso se torna uma prova documental de tudo que vaticinamos. O inferno, como você conhece e acredita, de modo errado, pelo conhecimento relativo à cultura adquirida, foi introduzida em 1215, no 4º Concílio de Latrão.
apenas um século antes de Dante. A escritura fala de rei no céu aqui mais de 700 vezes e de inferno apenas 15 vezes, sendo elas em ocasiões que não têm ligação alguma com lugar físico. As poucas vezes que a Bíblia fala de inferno, que utiliza o termo grego equivalente a Hades, traduzido para a linguagem em latim como inferno, são as vezes que foram traduzidas erradas. Se refere a Jesus apontando e chamando o sistema religioso tipologicamente de inferno, ou apontando para o lixão da cidade no Vale de Inon, dizendo que será como, ou seja, é uma metáfora. Há momentos que céu não é paraíso e foi traduzido errado, como se fosse. Há momentos que Sheol foi traduzido errado para inferno, ao invés de tumba ou sepultura. Daí surgem os que radicalizam nihilisticamente, não acreditando em punições, apenas em morte, desprezando os mais e menos açoites citados por Jesus. Graças às traduções erradas de sinônimos e acréscimos, temos esse grande distanciamento de toda a verdade. Voltar ao original, isso é ex. Lembrando que a verdade está com os judeus, não com o judaísmo. A tradição não pode ser maior que as pessoas. Quanto mais evolução o homem possui, menos tradição e mais primazia as pessoas. Segundo o judaísmo, Sheol é onde existe purificação espiritual ou punição para os mortos, passando pela rehologramação. Como por sabedoria revelamos, a alma irá ascender ao Olam Rabá, o mundo a vir, ou será destruída se for muito má. Mas uma alma não pode ser destruída, sim, se ela existe, e o mistério da vida holograma nos revela que ninguém existe, e é justamente esse o propósito da vida, os que existirão ou não. Gehinom ou Sheol é para os que não te revelam a verdade, um nome figurativo para um local onde ficam os mortos. Substitua lugar ou local por estado da consciência, alma, revelare. Foi em 200 a.C., na antiga Alexandria, quando na Septuaginta a palavra Sheol foi substituída por Hades, deixando o significado mais aproximado do judaísmo para o significado grego. E ao entrar na Idade Média, as trevas deste tempo distanciaram ainda mais o original orgânico da palavra. Quanto tempo dura o Sheol? A rehologramação, para nós ex, não dura um ano, com sábados, como acreditavam e ainda acreditam tipologicamente os judeus, mais uma eternidade, 1000 anos, ou até o grande dia, a ressurreição, no dia do juízo. Isso também é tipológico, pois o mundo extrafísico é atemporal. Explicando Davi, Salmo 139, verso 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Tradução ex, original, purificando sinônimos. Se eu for além desse cosmos, na dimensão onde tu estás, ou se fizer do estado dos mortos, onde estão refletindo, indagando suas ações, revivendo seus erros, fizer deste estado o meu leito, a minha cama, seja na vida ou na morte, lá em cima ou embaixo, onde descansa ou se atormentam, tu estás em todo lugar, pois não existe espaço para a luz, a existência, o absoluto. Entendendo Salomão, Eclesiastes 9, 5, 6. Pois os viventes estão cônscios de que morrerão. Os mortos, porém, não estão cônscios de absolutamente nada, nem tem mais salário, porque a recordação deles foi esquecida. Também seu amor e seu ódio e seu ciúme já pereceram.
e por tempo indefinido eles não têm mais parte em nada do que se tem de fazer debaixo do sol. Aqui Salomão não fala da alma, mas da vida efêmera. Todo livro de Sofia trata de materialismo, fala da vaidade e da dualidade do crivo, onde tudo passa. O mesmo para o texto a seguir de Eclesiastes 9:10. Tudo que a tua mão achar para fazer, faze-o com o poder que tu tens, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria no Sheol, o lugar para onde vais. Tradução ex, original, purificando sinônimos. Aqui sim, Sheol deveria ser traduzido para sepultura, pois está falando do exaurir da matéria, mas também podemos aplicar ao pós-morte, pois quer na sepultura, fim da matéria, ou quer no Sheol, rehologramação, realmente nada se poderá fazer de planejamento, conhecimento e sabedoria, pois ali é refletir, é interrogatório, é estado de refazer, arrependimento ou rejeição perpétua, é o reviver do mesmo e não uma nova vida, não uma reencarnação, nem tampouco um tormento sem razão. Os hebreus acreditam no mesmo conceito milenar dos sumérios, para o qual desce Inanna. Eram crenças sem esperança, de profunda tradição e desamor, onde o pós-morte não tem propósito, onde aqui, em primeira instância, as pessoas são condenadas se não tiverem a sorte de nascer e aprender o que é verdade para mim, dentro da minha tradição. Revelare. Sheol também significa vazio, vazio da matéria. O inferno para muitos é uma vida sem esperança, com túmulo e morte, ou são esperanças falsas, como reencarnação, ou crenças como Ele salvará a todos? O inferno é a grande prédica do medo. Tire as pessoas do medo e as conheça. Liberte as pessoas do medo do inferno e conheça a sua verdadeira fé. Podemos chamar a rehologramação de recrivo, de recrivamento, que é o mesmo que purgatório. A rehologramação não é mais branda que o inferno, é ainda mais grave, porque reviver todos os seus atos em holograma de segunda instância é pior que queimar em um fogo, mas é uma esperança ao mesmo tempo daqueles que não tiveram tempo, cultura e condições de se arrependerem. A segunda instância, geralmente, em 90% dos casos, confirma a primeira instância, mas muitos, em casos específicos, como de pessoas que aqui nasceram desprovidos de direitos, lá poderão ser absolvidos depois do grande dia, na definitiva terceira instância. Se o medo, a tradição, a religião, se o que você crê como verdade hoje te faz inimigo de familiares e amigos, algo está errado na sua vida, muito errado. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, compartilhando, comentando, dando like. Forte abraço.